Nestes tempos tão conturbados, em que a humanidade se esforça por encontrar mais desavenças, motivos para dar origem a novas guerras, novos egoísmos bacocos, aqui, bem perto de onde moramos, vamos encontrar tão belo e magnífico exemplo de grandeza nessa obra-prima da criação de Deus. Apenas mais uma, no meio de todas as outras, símbolo de harmonia e perfeição, como que Deus tudo criou. De todas as criações divinas, sem a menor dúvida, a menos eloquente, a menos perfeita é o homem, não por defeito da sua criação, mas porque foi contemplado com a capacidade de discernir e pensar, e inerente a essa capacidade recebeu o livre-arbítrio, podendo escolher entre dois caminhos, o da obediência e fidelidade a Deus, ou a da desobediência, afronta, pecado. Do caminho que escolher, colherá a respectiva semente, a salvação ou a condenação e perdição para todo o sempre. No lugar de Cascalhos, freguesia de Mouriscas, neste concelho de Abrantes onde moro, distrito de Santarém, na região centro de Portugal, mais concretamente no Médio Tejo, ergue-se imponente aquela que é chamada de Oliveira do Mochão. Foi classificada como arvoredo de interesse público em 2007. Objeto de estudo por parte da UTAD, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, os mesmos comprovaram-se tratar de uma velha senhora milenar com a proveta idade de mais de 3.350 anos, sendo a árvore mais antiga de Portugal, cuja idade está comprovada e certificada. A sua datação e de outros exemplares foi conseguida graças a um método científico criado e comprovado eficazmente por um grupo de investigadores da UTAD, liderado pelo professor José Luís Lousada, que já permitiu a datação de inúmeras árvores a nível mundial. Esta importante Oliveira do Mochão, ao longo dos seus mais de 3 milénios de existência, quantas histórias terá ouvido? Quantos secretos testemunhos terá escutado? Quantos caminhantes cansados terá abrigado com a sua sombra? Quantos pares de namorados terão efetuado suas promessas, juras de amor, debaixo dos seus frondosos ramos, braços fraternos, estendidos para abraçar ricos e pobres, sem fazer distinção, se doando por inteiro a todos, alimentando, em rigorosa obediência à natureza com que Deus a criou? Impossível saber, até porque, ao contrário de nós humanos, sempre ávidos de dar com a língua nos dentes, fazer fofocas, lançar uns quantos falsos testemunhos iminentes e de difundir dúvidas sobre este ou aquele, fazer julgamentos que não temos o direito de julgar, ela é totalmente discreta e jamais revelará segredos alheios escutados. Conviveu com muitos povos a quem ofereceu sua sombra e alimentou com seus frutos. Fenícios, celtiberos e romanos foram alguns dos seus contemporâneos. Quem sabe, alguns soldados terão descansado debaixo da sua sombra a caminho ou de volta de importantes batalhas, ou como mensageiros enviados a anunciar vitórias ou derrotas em batalhas. Conta a história que os pescadores costumavam se reunir ali, à sua volta, honrando a milenar senhora, sendo debaixo do seu testemunho que partiam para os pesqueiros ou pesqueiras, as estruturas situadas na beira do Tejo, onde pescavam e garantiam o seu sustento. Os primeiros a chegar ao rio ficavam com a pesqueira do Mochão, a melhor e mais rica em peixe, sendo daí que nasceu o nome de da milenar Oliveira do Mochão. Imponente, sobreviveu aos povos invasores, bárbaros e refugiados que, século após século, pisaram o chão ao seu redor, graças às profundas e fortes raízes que soube criar, cumprindo obedientemente a herança legada por Deus, o Criador. Segundo os cientistas, em princípio, as oliveiras podem viver uma eternidade, ultrapassando a idade das infindáveis gerações que por si passam. Não é de ninguém, é obra divina, graças a uma velha lei e a regulamentação que em muitos locais de Portugal
faz com que o dono das terras não seja o proprietário de tais oliveiras ou outras árvores, ainda que elas estejam geograficamente nos seus terrenos. E isso garante a longevidade tão imponente e exemplar através de doações a instituições que garantam a sua longevidade, nomeadamente instituições religiosas ou as Santas Casas da Misericórdia. O azeite produzido é muitas das vezes destinado ao sustento de igrejas e a alumiar algumas lamparinas. A milenar Oliveira do Monchão, mais antiga do que a passagem de Jesus Cristo pela terra na sua obra da nossa salvação, ela continua hoje a cumprir o papel que Deus lhe destinou, se doando por inteiro, produzindo azeitona da mesma forma que o fazia em sua juventude, apesar dos seus troncos carcomidos pela ação da inclemência dos tempos por si passados. Fica aqui o seu exemplo, nos convidando a nos voltarmos para Deus, sermos obedientes. Mas isso só depende de nós. Continuamos a ter o livre-arbítrio concedido por Deus. E, se um dia tiver a oportunidade, não deixe de visitar tão eloquente exemplar.